Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Meu Deus! Que coisa linda! Glórias ao nome de Jesus! Maravilhoso! Dono de tudo, perfeito em tudo que faz. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, coisas que estavam pausadas na sua vida, realidades muito distantes, o Senhor vai trazer através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada. É em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém? E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você. Vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo, mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis
que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existe algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena. Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus. Aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos, para todos está dando errado, para um, o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem o nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra quem tá perto de você e fala assim: já era. Tem hora que não dá mais pra acreditar não. Tem hora que vai ficando difícil. Você vai olhando e vai assim: ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí
A Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você está aqui, os teus inimigos estão em volta e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se! E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim: não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí... Ok, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica, aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe, e ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso, o que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbindo ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo, faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias
Por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é: não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu da minha alma, vai ficar difícil agora, porque então está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra eminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada.
Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos, ninguém está enfrentando problema agora, porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença. Vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta, mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê, relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento, escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial, que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou, e está tudo perfeito, maravilhoso. Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa: olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz: eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei: eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar, e ela diz: meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as 2 filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo: o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre muito. Minha esposa falou: vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa, bicicletas, brinquedos, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal, e nós super felizes. E aí ela diz: muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei: minha linda, não é nós que estamos fazendo. Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse: muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo.
Eu não fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade, que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus, que não há nada que Ele não possa fazer, que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você, mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa: não há nada que Deus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa operar, não há diagnóstico que Ele não possa reverter, não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração, e Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguia parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185 mil soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300 ia aparecer com filme. Aí vocês iam dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar, é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra, mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus, e Deus não deixou de responder, e a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno,
Às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando. Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê. E no teu silêncio Deus vai agir. E no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías capítulo 40 versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Não, irmão, nessas horas era para estar gente pendurado naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem tá falando mais nada contigo, mas fala, é pra você. Sacode, ele fala, é pra você, Deus vai falar com você agora. Talvez tô animado. É lindo, talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo, não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crer, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa? Isaías capítulo 40 verso 31. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão com asas de águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo, o Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente.
Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança? Vou perguntar de novo: aonde está a sua confiança? Então por ele se levante. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa. Lindo, não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei e me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora a saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca teve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você. Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora, porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova as suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano,
um novo tempo, uma nova estação, e a nossa confiança está nele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 2. A nossa palavra, a mensagem de hoje, ela vai te trazer luz a algumas coisas. Se você observar o tema, que já apareceu aqui talvez, é aprendendo a confiar em Deus. Porque confiar em Deus não é um aprendizado de um dia, onde eu posso dizer, eu aprendi. Não, irmão. É todos os dias. Confiar em Deus é uma decisão que exige disciplina. Como assim? Você não confia hoje e confia para sempre. Não, você confia hoje e amanhã você acorda dizendo: Senhor, o mesmo de ontem consegue acreditar no que o Senhor vai fazer. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu decido crer. E aí, lindo, você continua dia após dia, e os seus olhos vão clareando, e aquilo que antes você não via, agora você vê. Por isso que vida com Jesus, ela é diária. Se eu me alimento pouco, corro pouco, a energia pouca. Agora, quanto mais cheio do Espírito Santo a gente está, mais visionário, mais confiante, mais cheio do Espírito Santo a gente fica. Tão lindo é sobre aprender no caminho. É sobre uma jornada. Diz o seguinte o texto bíblico: e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e te oculte junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Posso ouvir um amém? Amém. Lindo. A jornada dessa história de Elias, em 2 capítulos você lê inteiro e você consegue compreender um pouco do cenário. Mas se lemos o livro de Reis, então entendemos que no período bíblico que nós estamos lendo, era onde os reis governavam. E nesse período específico há um rei que se destaca entre os demais, o nome dele é Acabe. Acabe é um rei que a palavra vai dizer que provocou mais a Deus do que todos os outros. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero ser achado como alguém que provoca o Senhor. Essa confusão eu não quero para mim. Eu quero servir ao Senhor. Provocar o Senhor não é minha praia. Observe o mundo, todo mundo que o provoca, o fim não é bom, porque Ele é poderoso, justo e fiel. E eu não estou falando de um Deus punitivo, estou falando de um Deus que sabe como lidar com você. Então Acabe é um homem ruim. A Bíblia diz que Acabe fez estátua para Baal, fez com que Baal ficasse o mais conhecido no meio do povo de Israel, e Israel é o povo de Deus. Irmão, você pode brincar com qualquer coisa, você só não pode brincar com o povo dele. Você pode zombar de qualquer povo, mas do povo dele você não vai conseguir permanecer. Não se levante contra aqueles que o Senhor separa. Não se levante contra a igreja do Senhor. Não se levante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem o que fazer.
Aleluia. Irmão, Acabe mexeu no lugar que não podia mexer. Só que aí, a Bíblia diz que no meio daquele lugar tem um profeta. E como é bom ter um profeta em momentos como esse. Só que Elias, irmão, não é um profeta comum. Elias não dá carro para ninguém. Elias não dá chave de casa para ninguém. Elias não faz promessa infundada. Elias não diz o que não está na palavra. Elias é um profeta de Deus. Só que profeta de Deus diz aquilo que Deus manda, e aquilo que ele diz no nome do Senhor, Deus cumpre. Então a Bíblia vai dizer que Elias, que é o profeta do Senhor, não diz algo que Deus contou para ele. Ele diz porque ele está falando. Ele chega para Acabe e diz: Acabe, não vai mais chover em Israel. Vai ter uma seca muito grande. E não vai chover até que eu diga que vai. Irmão, você tem que ser muito louco, ou tem que confiar muito no Deus que você serve? Uma palavra. Irmão, você tem que imaginar que se Elias fala e dá um raio, cai uma chuvinha, acabou a palavra do profeta. Só que quando confiamos no Senhor, declaramos coisas no mundo espiritual que acontecem para honrar o nome de Jesus que carregamos. Por isso que um documento chega em 4 meses, aonde nunca chega. Por isso que um milagre chega na sua casa. Por isso que um câncer é curado. Por isso que uma doença terminal vai embora. É por isso, irmão. Porque a loucura do crente é dizer o que ninguém acredita. É olhar o que ninguém vê e dizer: vai acontecer no nome de Jesus. Isso é loucura, é loucura. Irmão, pega esse irmão que pegou o documento, que deu o testemunho aqui, e leva na imigração. E pergunta para ele: quantas pessoas acontecem igual? Ele vai dizer: é muita pouca, não acontece todo dia. Aí pergunta para ele: e por que aconteceu? Ele vai dizer para você: disse aqui, foi Deus que fez. Você entende? Então, confiar no Senhor me dá direito de declarar coisas no mundo espiritual. Elias declara, e aí ele diz: olha, não vai chover mais. Só que quando ele diz isso, Deus já está assim do céu. Elias, o que foi, Senhor? Você sabe que o que você falou vai me dar um problema gigante, né? Vai ter seca em Israel e Acabe vai tentar te matar. Então faz o seguinte, Elias, foge. Irmão, você tem que ter noção que ele é um profeta, ele tem honra em Israel, o povo o respeita, e agora do nada, por conta de uma palavra que ele liberou, ele se torna um fugitivo. Você entende que quando nós confiamos no Senhor, nem sempre os lugares que vamos caminhar são lógicos. Nem sempre os lugares que somos enviados será coerente com a realidade. Entende, meu lindo? Isso, a palavra é de Deus, é para você. Às vezes nós não compreendemos o caminho do Senhor, porque não faz sentido o que Ele está nos mostrando, não faz sentido o lugar que Ele quer que a gente vá, irmão. Ele está em Israel e Deus está mandando ele ir para o meio do deserto. E a Bíblia diz que naquele lugar, aonde ele vai, tem um riacho esperando. Irmão, o riacho não é um rio. O rio é onde as águas brotam. O riacho é o que recebe do rio. Ou seja, se o rio seca, o riacho não existe, porque ele não dá água pronta, ele não gera água. Deus está mandando Elias ir para um lugar aonde vai depender de Deus todos os dias, porque não vai ter uma água brotando, vai depender enquanto a água durar em Israel. Só que entenda, lindo, quando Deus diz: Elias, vai, Deus já diz: mas lá tem 2 coisas que você precisa saber. Um riacho que você vai beber água, e eu estou dando ordem aos corvos que alimentem você de manhã e de noite. Ô lindo, vou falar uma coisa para você. Eu fico imaginando Elias assim: por que eu fui falar isso para Acabe? Acho que eu vou voltar atrás da palavra, porque agora eu vou ter que ir para o meio do deserto como fugitivo, e isso vai ser árduo. Mas aí é o confiar em Deus. Porque veja, nós podemos dizer que confiamos em Deus quando toda a nossa vida está organizada,
quando as coisas estão dando tudo certo, quando está de vento em popa, quando o vento não é contrário, quando a tempestade não se levanta. Então a gente diz: eu confio no Senhor de todo o meu coração. Mas quando a tempestade se levanta, quando o vento é contrário, quando as coisas saem do controle, é aí que a nossa confiança no Senhor aparece ou desaparece. Tão lindo, Elias vai para um teste, mas você precisa saber de uma coisa: Deus nunca vai te enviar para um lugar que Ele já não havia preparado a provisão para você. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra de Jesus sobre você, meu lindo. Deus nunca vai deixar de cuidar de você, da sua casa, da sua família. Se Ele te manda para ir para um lugar, vá. Se Ele mandar se jogar, te joga. Se Ele mandar você fazer, faz. Ele chegou antes de você aonde você está indo. Irmão, fala para um irmão bonito perto de você. Se não tiver, não precisa, mas se tiver, fala para ele: para onde Deus está te mandando ir, Ele já chegou. Sabe o que é incrível? É porque nós temos um método de orar às vezes que destrói a nossa confiança. Nós apresentamos as coisas ao Senhor. Eu vou dizer como você ora, porque eu também oro assim. A gente dobra o joelho quando está tudo bem. O que a gente faz? Deus, eu quero te agradecer por tudo. Tá top, Senhor. Nunca vi melhor. Aí o telefone toca, a gente vai embora. Porque quando está tudo bem, a gente não precisa ter disciplina. Quando está tudo bem, a gente só voa, até o dia que o calo aperta. Só que quando as coisas estão erradas, eu vou dizer como que a gente ora. A gente ora assim: Deus, em nome de Jesus, Senhor, a minha vida está tudo errado, Senhor, porque a Jéssica chegou nos Estados Unidos ontem, já tem documento, eu estou aqui a vida toda esperando, comigo nunca acontece, Senhor. A gente começa a dizer: Deus, por favor, faz comigo também, porque o fulano trocou de casa, Deus, por favor, faz comigo também. Aí a gente orou hoje, a gente diz: Senhor, é tudo isso que eu preciso, está aqui. Aí a gente volta amanhã. E sabe como a gente volta amanhã? Dizendo a mesma coisa que disse ontem. Então a gente diz: Senhor, de novo, Senhor, minha vida é uma porcaria, Senhor, porque nada acontece comigo. Senhor, faz isso por mim, faz isso, aquilo por mim, faz isso, aquilo outro por mim, por favor, Senhor. Aí a gente vai para casa, e a gente volta no outro dia, e ainda está orando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente não confia que Deus ouviu de primeira. Eu vou ser mais claro com você, meu lindo. Deus não precisa ser lembrado daquilo que você já o contou. Então como que eu vou fazer, David? Eu não vou orar mais? Claro que vai, meu lindo, mas vai orar diferente. Dobrou o joelho hoje: Senhor, preciso disso, estou desesperado, preciso de uma porta de emprego. Amanhã, quando você dobrar o teu joelho, você vai dizer: Jesus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já está cuidando de todas as coisas, que as portas estão se abrindo, que o Senhor já preparou um caminho no deserto. O documento vai chegar, Senhor. Aleluia! Você sai de um lugar de pedir e vai para um lugar de agradecer. Irmão, engraçado porque o Senhor ministrou isso no meu coração essa semana. E eu tô numa ansiedade, irmão, que eu tô tentando ver uma casa para não passar tanta humilhação aqui. E aí eu dobrei o joelhinho segunda-feira e disse: Senhor, eu já estou só batendo na trave, Senhor. Já tem 3 anos que eu venho, chuto, vai para fora. Faz agora. Aí no meio disso o Senhor ministrou ao meu coração. Aí no outro dia eu dobrei o joelhinho e disse: Jesus, a vontade de pedir de novo. Senhor, eu sei que o Senhor já está fazendo algo extraordinário. Escute. Eu sei que o Senhor vai fazer muito além daquilo que eu te pedi, muito além daquilo que eu sonhei, porque Tu és o Deus do extraordinário, o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece todos os caminhos, que abre todas as portas. Então, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer o melhor. Sabe o que isso produz? Confiança.
Porque a oração que eu faço eu escuto. Vou ser mais claro, irmão, quando você se alimenta do que você ouve, a gente é ser humano, a gente ouve o que fala, a gente se torna escravo do que repete. Então quem reclama, reclama da vida toda. Você pode ver, irmão, tem gente que Deus pode deixar ele rico, ele vai... Ai, comigo uma tristeza, e na hora de pagar a conta ele vai ficar com cara de glúteo. Porque tu entende que Deus prosperou ele, mas o espírito dele ainda é de quem reclama, é ainda de quem se lamuria, ela é uma pessoa. Você vai pagar a conta, a pessoa, nossa, esqueci meu carteiro de novo, Senhor. Irmão, é porque ele é um miserável aqui dentro. Deus já fez tudo por ele. Então quando nós mudamos disso, ao invés de reclamar, a gente diz, Deus está cuidando de tudo, Deus está fazendo. Ao invés da gente amaldiçoar, a gente vai começar a abençoar as coisas. Senhor, em nome de Jesus. E isso é confiar em Deus. Claro que a gente vai ser taxado de louco, e a gente tem que estar preparado para isso, irmão. O que você precisa saber é: Deus havia preparado a provisão antes de Elias sair de Israel. Já estava esperando ele. Ele chega no riacho. Irmão, é que para mim, não sei como que é para você, mas quando eu mergulho num texto, eu mergulho valendo. No sentido de que eu tento ver o que eu leio, sabe? Eu tento imaginar a carinha do Elias. Eu tento imaginar onde ele dormia, eu tento imaginar onde ele estava, eu tento imaginar a cor do riacho, porque eu quero trazer realidade para o negócio. Aí o que eu imagino é o Elias de manhã cedo, acordando com um corvo chegando. Irmão, o corvo era um animal impuro, chegando para servir um homem da lei. Vai pausar isso aí, hein, André? Graça ou desgraça? Irmão, o corvo chega. Good morning, Elijah. Irmão, o Elias, o que o senhor trouxe? Pão e carne, conforme prometido. Pão e carne. Irmão, tem coisa que não dá para imaginar, que a minha cabeça tem problema. Eu fico pensando, se foi um corvo, levou a carne aonde, o pão aonde? Coisa que não tem nada a ver. Mas a minha cabeça é isso, eu fico vendo aqui, ou... o que foi na patinha, o que foi no bico? Uma coisa da minha cabeça. Mas então eu imagino que foi dois, foi em dupla. Cada um levou um negocinho, entendeu? Perdão, irmão, perdão, eu sei que eu tenho que amadurecer nessa área. Mas aí a Bíblia vai dizer que todo dia, quando... Não, irmão, vamos junto, tá gravando. Irmão, todo dia o corvo ia de manhã e de noite. Lembra do maná do deserto? O maná do deserto caía no arraial. A pergunta é, se eu estou vivendo de provisão, eu devo guardar para amanhã o que Deus está me dando hoje? E esse é o problema. Porque tem gente que tenta transformar a provisão num celeiro. Então ele não desfruta da provisão e não constrói um celeiro. É que a vida da gente é ciclos. Vão ter momentos da vida, e muito isso acontece conosco, aconteceu. Aonde é o do dia. Que a gente tem que confiar no Senhor pro dia. A gente comeu de manhã e a gente está esperando de noite. Se não chegar, vai dar errado. E essa é uma decisão de confiar. Deus, eu creio que o Senhor que deu de manhã vai cuidar de mim de noite, no outro dia, entende? Quando o povo de Israel descia o maná, aqueles que guardavam no outro dia, não era mais gosto de bolo de baunilha. Não, irmão, apodrecia e cheirava mal. Porque tudo aquilo que você tenta guardar para outro dia, que Deus deu para você viver agora, você não vai viver nem agora e não vai servir para o outro dia. Confiar em Deus é crer no Deus da provisão, que o que me deu hoje vai me dar amanhã e depois de amanhã e até que Ele venha. Aleluia! Vou te contar um negócio, irmão. Eu sou um pregador. 7. Eu me esforço muito. Eu amo pregar, eu sou apaixonado por Jesus. Que top! Mas eu não queria isso aqui. Eu queria ser outra coisa, eu queria ser advogado.
Estudei, fiz faculdade, formei. Uma loucura. Só que quando Deus me deu uma palavra, eu tive que me basear na palavra. E sabe qual que é o negócio, irmão? Porque quando Deus manda você para um lugar que não tem sentido, a temperatura muda, o ambiente muda. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é para você. Irmão, o ambiente muda, a temperatura muda, o cheiro muda, é diferente. Aí você começa a caminhar sem saber para onde está indo. E eu, quando tomei a decisão de viver o meu ministério, eu fiz uma oração. Eu disse algo para o Senhor, eu disse: Jesus, eu vou viver o que o Senhor está mandando. Eu vou tomar decisão, eu vou fazer, radical. Mas eu quero te pedir só uma coisa, Senhor. Não me deixa ser humilhado. Não me deixa ter que pedir dinheiro para o meu pai para pagar uma luz, Senhor. Não deixa eu ter que pedir dinheiro para o meu pai para pagar uma conta da minha casa. Nós pagávamos faculdade na época. Lembra, vida? Pagava a minha, a dela. Pagava R$400 de aluguel. O dinheirinho, irmão, era contadinho. Aí às vezes recebia uma ofertinha que ia pregar em algum lugar, o dinheirinho entrava e eu falava: uau, que coisa linda, obrigado, Jesus. E era sempre assim, nós íamos para a faculdade, nós passávamos o cartão antes de escolher o que ia comer. A gente falava: passa 20, não passou. Passa 10, não passou. Passa 5, passou. Glória a Deus, vamos comer o que dá com 5. Nós íamos na cantina, os nossos amigos tinham dinheiro. Eu tinha uma amiga que tinha um C3. Nossa, irmão, tudo rico agora, nem se lembra o que é isso. Eu falei: irmão, o meu sonho da minha vida era ter um C3. Porque era o ápice do que eu podia sonhar naquele momento. E eu me lembro que chegou um mês que faltou dinheiro para uma conta. Eu fui pregar um final de semana, preguei sábado e domingo. Se você já viveu de provisão, você sabe o que é pegar um envelopinho na mão e sair correndo para dentro do banheiro e falar: Senhor, sangue de Jesus tem poder, Senhor. Tá fofinho, será que tem algo dentro? Irmão, quando a gente começa, hoje não consegue disfarçar algumas coisas. Eu pegava assim, segurar na mão de Deus. Porque eu dependia muito. Aí, irmão, chegou esse dia, eu recebi uma oferta. Vou falar o valor porque já passou, faz tanto tempo. Eu recebi R$600 de oferta. Eu nunca tinha recebido uma oferta tão alta na minha vida. Eu fui para casa, só que naquele mês as contas se perderam. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu chegou no domingo, depois do culto, com a ofertinha, com todo o nosso dinheirinho, o salarinho da Paula, meu salário, um pouquinho de coisinha de dinheirinho que nós tínhamos. Contamos tudo e faltou R$300 para uma conta. Irmão, parece bobo, eu sei que pode parecer simplório demais para você, mas sabe, para mim era um garoto de 22 anos, tomando decisões radicais baseado numa palavra que para quase todo mundo não fazia sentido na minha família. Eu dobrei meu joelho naquele dia e disse: Senhor, não me desaponta, Jesus. Está aqui, Jesus, se o Senhor não prover, eu vou ter que pedir dinheiro para o meu pai, para pagar uma conta, eu vou ser humilhado. Senhor, foi a única coisa que eu te pedi. Eu fiquei tão desapontado com o Senhor naquele dia, eu fiquei tão ruim. Segunda-feira ia chegar o boletim, eu tenho que pagar. Eu nunca aceitei ter o meu nome sujo. Você pode ser pobre, irmão, mas limpinho. Consulta o Serasa, dá verdinho. Irmão, eu me lembro que eu fui, na época eu trabalhava numa rádio, num programa cristão, um programa que eu tinha à tarde. E aí eu estou na rádio, com o meu coraçãozinho assim, ó, esmagado no peito, criando coragem para ligar para meu pai. Chegou o líder de domingo lá na rádio, pegou o carro e foi lá. Aí eu abri a porta, olhei ele, ele falou: cara, a gente se equivocou com você. Eu falei: como assim? O pastor perguntou quanto a gente deu de oferta, a gente falou que foi R$600, ele disse que tinha que dar mais. E eu falei: sério? Eu falei: E aí ele me deu um envelope, irmão. Vou pro banheiro, agradeço. Irmão, acho que eu nem agradeci o irmão direito. Eu só achei que eu cheguei dentro do banheiro, abri um envelope e comecei a contar: 50, 100, 150, 200, 250, R$300.
Aleluia! Não era o tempo do celeiro ainda, era o tempo da provisão. Era o tempo da dependência, era o tempo do teste, do termômetro do céu sobre a nossa casa. Glória a Jesus, fui pagar a conta, aleluia. E no outro dia vai prover de novo. O corvo vai chegar de manhã, o corvo vai chegar de noite. O que for para acontecer, o Senhor está no controle. Diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu, diga: Jesus está no controle. Irmão, só que aí a Bíblia vai dizer que chegou um dia que o Elias estava de boa, já estava acostumado no deserto. O corvinho servia ele, comia, tomava um golinho d'água, vida que segue. Chegou um dia que a água não desceu de Israel, o riacho secou. E sabe o que eu procurei? Em todas as versões, Elias orando ao Senhor por conta de água. Sabia que não tem? A água acabou e você não vê Elias dobrando o joelho dizendo: Deus, a água acabou, o que o Senhor vai fazer agora? Você não vê. E sabe por que você não vê? Porque não tem. E sabe por que não tem? Porque não foi Elias que viu a água acabar, foi Deus que falou para Elias que a água acabou. Como assim, David? Simples. Quando Deus está cuidando de tudo, nada é novidade para Ele. Quando Deus enviou ele para o deserto, Ele já sabia do riacho e já sabia que a água iria acabar. E como Ele já sabia que a água iria acabar, Ele já tinha preparado outra provisão para Elias. Irmão, se o que você está vivendo agora acabar, amanhã Deus vai preparar outra provisão para você. Deus vai enviar outra. Irmão, Deus usa quem Ele quer. A loucura de olhar para o corvo é imaginar que Deus usa o improvável para abençoar o justo que está no deserto. Irmão, Deus dá o seu jeito. Deus manda gente que você não gosta, Deus manda gente que você não acredita, que olha para você e que se importa contigo. E quando você menos esperar, a provisão vem de algum jeito. Irmão, Deus disse para Elias: Elias, a água acabou, levanta daí, porque não vai descer mais água, vai para Sarepta. O que eu vou fazer em Sarepta? Aí Deus vai dizer: tem uma viúva que está te esperando. A viúva nem sabia do Elias, irmão, mas Deus já disse que ela estava esperando. Então Elias agora não tem mais o corvo. Agora Elias não tem mais o riacho de Querite. Agora Elias, de fugitivo, agora está perambulando pelo deserto a um lugar tão pobre como onde ele estava. E ele era de Israel. Eu vou ler para você. Assim ele se levantou e foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te um pouco de água e um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-los para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. A gente olhou toda a vida para o Elias, mas o que a gente não percebeu é que tem uma mulher que vai comer a última refeição naquele dia. Como assim, David? Ela está dizendo: a gente vai comer e acabou, a gente vai morrer. E aí o Elias chega e diz: não, você vai dar para mim. Irmão, Deus está pedindo para um miserável e para outro miserável. É que não faz sentido. E aí a gente precisa
lembrar das coisas. Vamos para o passado. Lembra de Deus com Elias? Elias, levanta-te. Vai para o riacho de Querite. Haverá água para você beber. E corvos que irão te alimentar de manhã e de noite. No dia que Deus falou com Elias, levanta-te e vai para este lugar, Querite, Deus já sabia do dia que a mulher de Sarepta iria ficar sem comida. Eu não quero que você entenda mal, lindo, mas quando Deus faz, Deus usa o miserável para ajudar o miserável. Eu vou ser mais específico com você. Quando nós temos o nosso coração no Senhor, nós somos generosos na mesma medida que recebemos do favor de glória e misericórdia dEle. Eu vou melhorar, eu vou tentar melhorar. Quando nós entendemos que o Senhor está no controle, eu não me preocupo com o que vai acontecer depois, mas com aquilo que Deus está fazendo agora. Você entende o que Deus está fazendo agora, o que Ele está movendo agora? O corvo veio, glória a Deus. O corvo não está vindo, Deus, o Senhor já está preparando algum outro provisão, o Senhor já está fazendo, mas não tem lógica. Mas eu creio que Deus que me mandou sair de Israel já está preparando a minha volta. Irmão, era a última refeição. Aí ele disse, traz para mim que não vai faltar nem para mim e nem para você. Aleluia. E ela fez segundo o que Elias disse, e comeram ele, a ela e a sua casa muitos dias. Aí a Bíblia continua, e a barriga de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, qual ele falou para Elias, por Elias. Irmão, agora aqui é alguém que vive de provisão chegando na hora certa de alguém que precisaria de uma provisão. E essa é a loucura. Quando Deus faz, Deus não está fazendo por você, Deus sempre está fazendo pelo reino dele. Eu vou ser mais claro, Deus não quer prosperar você para que você fique rico, bonitão. Não, irmão. Deus prospera você para que o reino dele cresça, para que o nome dele apareça. Você entende? É o transbordar, só que é fácil transbordar do que sobra. Eu quero ver quando aquilo que você tem é só para você e você consegue dizer, pode tomar, vai. Irmão, uma vez eu tive um sonho dentro do meu carro, do avião. Estava viajando com meus pais, trazendo eles para os Estados Unidos pela primeira vez. Loucura, coisa de doido. No sonho, eu cheguei para meu pai e disse, pai, o senhor está vendo o que está acontecendo? Eu trouxe o senhor para os Estados Unidos. Sabe quanto que eu gastei, pai? O dinheiro que o pai me ajudou na vida toda. Aí meu pai no sonho falou para mim, filho, sabe qual é a diferença do pai? Que quando você me ajuda, você está tirando do que te sobra. Quando o pai te ajudava, o pai tirava da onde não tinha. Irmão, eu me levantei no avião, fui lá no meu pai, acordei ele e falei, preciso te pedir perdão, pai. Ele, pelo quê? Porque eu falei, conta amanhã quando a gente chegar. Entenda, mesmo nos dias de provisão, mesmo no dia de luta, não deixe de servir a Deus servindo as pessoas. Não pare. A Bíblia diz, não se canse de fazer o bem. Irmão, hoje ter colheitas maravilhosas é incrível, mas não se esqueça das sementes nos dias de provisão. Elas são as mais poderosas que você vai colher um dia na sua vida. Quando estava faltando e você fez, irmão, a mulher fez, vamos comer nós. A farinha não acabou, o azeite não acabou. Só que a Bíblia vai dizer que o filho morreu. O filho da viúva morreu. Irmão, na hora a viúva vai até ele e diz, Elias, o que o senhor está fazendo? O que Deus está fazendo comigo é por causa de você. Aí a Bíblia diz que é nesse dia, pela primeira vez, que Elias vai orar. Não que ele não tenha orado nos outros dias, mas lembra da oração do Senhor, por favor, o que está acontecendo? Fala, faz isso, faz aquilo. E por isso que confiar é uma decisão de disciplina diária. Porque mesmo os homens mais cheios do Espírito Santo terão um dia que a sua confiança será abalada. Sabe, eu sou de um tempo onde os pecadores eram super-heróis.
fui criado dentro de um ambiente religioso, onde o pregador pregava e a gente se sentia um lixo, dizendo: eu nunca vou atingir esse homem, não dá? Porque ele era tão perfeito, ele contava tudo o que fazia. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus e com muita humildade, tem dias que a gente não consegue orar. Tem dia que a gente não consegue confiar também. Tem dia que a gente diz: Deus, até agora o Senhor fez, mas agora não vai dar mais. Agora eu estou vendo. Porque a gente é ser humano e às vezes a nossa humanidade se sobrepõe sobre o nosso espiritual, entende? Meu Deus, está acabando o tempo. Vamos terminar? Mas vai ter um estacionamento, irmão. Irmãos, onde eu estava mesmo? O filho já morreu? e ele já está desconfiado? Ser humano, irmão, tá vendo? A gente perde o fio da meada, fica nervoso. Eu olhei pro cronômetro e começou 10, 9, 8. Eu falei: isso vai acabar, feliz ano novo. Irmão, preciso melhorar, Jesus, me ajuda, Senhor. Sozinho eu não consigo mais. Resumindo a história, Elias nesse dia dobrou os joelhos e disse: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor me trouxe aqui para ver o filho dessa mulher morrer? A Bíblia diz que Elias sobe para o quarto do garoto, se deita sobre ele. 1, 2, 3, 4, 5. E quando ele termina orando ao Senhor, a Bíblia diz que a alma do garoto voltou. Irmão, ele ressuscitou. Pode dar glória a Deus, só para não ficar chato. Irmão, ele ressuscitou. Então, quando Deus enviou Elias para Sarepta, não era sobre o pão e a farinha, não era sobre o azeite, era sobre o filho dela, que em um determinado dia iria precisar de um profeta na casa. Não, você não está entendendo, lindo. Deus não faz nada por você, Deus faz pelo reino dele. Quando Deus usa, ele faz para que a glória dele seja manifestada. Não é por mim, não é por você, é por nós, é pelos nossos irmãos, é por quem ainda não chegou o evangelho. Irmão, Deus está prosperando a Lagoinha, e eu estou ali atrás ouvindo. Está no Japão, está na China, está na Tailândia, está em tudo quanto é lugar. Não é por nós, não é por mim, é por nós. Fala para quem está perto de você e fala assim: se Deus me abençoar, vai respingar em você. E sabe o que isso faz, irmão? Destrói o invejoso. Porque se o invejoso entende que o que Deus está fazendo por você tinha que ser motivo de glorificar o nome do Senhor, e não ficar... outro dia a gente fala sobre isso. Mas você só precisa saber, irmão, quando Deus faz por nós, Deus sempre pensa no todo. Quando Ana orava para que Deus desse para ela um filho, Deus respondeu sim ou não. Mas sabe o que a gente esquece? Israel orava para que Deus enviasse um sacerdote. Deus dá um filho para Ana, um sacerdote para Israel. Aleluia. Irmão, Deus deu um filho para Ana, um sacerdote para Israel. O que Deus vai fazer por você vai ser tão sobrenatural que as gerações irão colher, os teus filhos irão colher, a tua casa irá colher em nome de Jesus. Geração em geração irão colher do favor do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Bom, eu preciso terminar, agora foi. É que chegou uma hora que Deus disse: Elias, acabou o filme, volta para Israel, procura Acabe e fecha o pau. Elias, tchau viúva, beijo filha viúva, vou ir para Israel. Aí ele chega em Israel, tem Obadias, vou encurtar a história. Obadias era um homem temente ao Senhor. Só que Obadias era um servo fiel, era o governador da casa de Acabe. Então tinha temor ao Senhor, mas muito medo de Acabe. Elias encontra o Obadias no caminho e diz: Obadias, me leva para Acabe. Ele diz: eu não vou fazer isso. Se eu fizer vai dar um rolo.
Ele vai te matar. Irmão, nós estamos na seca, lascada, porque você falou. Agora você acha que você vai chegar bonitão e vai... Excuse me? Irmão, Elias falou, faça. Chama o Acabe, irmão. Obadias foi para Acabe e falou, Acabe, seguinte, eu vou ter que falar. O Elias está de volta na praia. Chegou, está causando, quer falar com você. Aí o quê? O Elias, vamos lá. Aí chegou o Elias, irmão, eu Acabe, vou matar você. Aí ele falou, não, vamos fazer um teste primeiro. Você não serve a Baal? Irmão, Baal era o Deus da fertilidade. Fertilidade de chuva. O Deus da fertilidade durante 3 anos não deu conta de mandar uma gota de chuva para Israel. Irmão, eles oravam, Baal, manda chuva. Baal não respondia. Baal, destrói a palavra que Elias, o servo do Deus de Israel, disse sobre nós. Baal nunca respondeu, nem por SMS, nem por WhatsApp, nada, irmão. O Baal era aquele amigo endemoniado que dá 2 risquinhos azul e não responde, entende? Mas Baal não estava fazendo suspense, irmão. É porque só ouve quem está vivo, só responde quem tem boca, só fala quem tem poder para fazer. Você está entendendo, lindo? Não adianta. Deus é o único caminho. E a Bíblia diz que nosso Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmão, para tudo que você precisa na vida, Jesus precisa ser o primeiro. Não adianta. Elias fez uma prova, você já sabe, 450 profetas de Baal. Falou assim, manda fogo do céu descer então. Nada. Aí Elias, excuse me, Deus manda fogo. Mas antes do fogo, teve a água. E a Bíblia diz que o fogo foi tão forte e consumidor que lambeu a água que Elias mandou jogar sobre o altar. Irmão, eu estou dando um testemunho do Senhor de coisa linda, poderoso. O Baal não respondeu, Deus respondeu. Irmão, Deus respondeu. Salmo 55:17, de manhã, de tarde, a meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia. Ele responde, Ele ouve. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos maus caminhos, eu virarei a minha face, inclinarei os meus ouvidos e sararei a vossa terra. É Deus. Irmão, resumindo, o Elias matou todos os profetas de Baal naquele dia. Não sobrou um. Nossa, que terrível. Com Deus era sinistro no Velho Testamento, irmão. A Bíblia diz que eles tentaram escapar, o Elias pegou, passou o cerol em todo mundo e não está mais ninguém no nosso meio para contar sobre o tal do Baal. Aí a Bíblia diz que Elias mandou subir no monte que dava vista para o mar e disse, vê se não tem chuva vindo. Aí a Bíblia diz que subiu uma vez e desceu e disse, não tem nada acontecendo. Elias falou, sobe de novo. Eles sobem e diz, não tem nada acontecendo. Elias diz, sobe de novo. Aleluia. Você vai entender isso. 2 segundos você vai entender. Elias, sobe de novo. E aí ele subia e dizia, não tem nada acontecendo. Descia, não tem nada acontecendo, Elias. Elias diz, sobe de novo. Aí o homem subia, nada, descia de novo, nada, nem sinal de chuva, nem sinal de orvalho, nada, não tem nada acontecendo. Elias diz, então sobe de novo. Não viu hoje? Continue crendo que você vai ver amanhã. Não chegou, continue crendo. Não chegou, continue crendo. Porque isso é confiar no Senhor. É uma disciplina diária. Não viu agora, não viu hoje, não viu depois de amanhã, mas você vai ver.
Fala para quem está perto de você, vai acontecer. Deus vai responder a tua oração, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai mudar a tua história, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar os teus filhos. Aleluia! Vai acontecer. Na 7ª vez. Eu vou ler. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: eis que eis que eu vejo uma pequena nuvem vinda do mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse: Acabe, desce, antes que a chuva te alcance, porque a água vai descer do céu. E sucedeu que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. Quando começa a chover, o que estava morto começa a vivificar. A plantação que não vinha começa a frutificar. Os frutos secos começam a florescer. O que estava morto agora tem uma esperança. Então eu quero te dar uma palavra de Deus sobre você. Faça assim, ó. Se você ainda está vivendo no tempo da provisão, eu quero declarar no nome de Jesus que o tempo dos celeiros cheios e fartos vão chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, vai chegar como uma primavera, com um cheiro de uma coisa nova, e o favor do Senhor será percebido em você, na sua casa, e por gerações irão olhar para a sua história e vão dizer: eis aí um homem que confiou no Senhor e viveu do seu milagre. No nome de Jesus, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, aleluia. Fique de pé, igreja, levante. E quando esse dia chegar, seja inteligente. É sério. Tá cheio de gente que viveu de celeiro cheio e voltou dependendo da provisão. E nem todos foi Deus que quis, porque foi mau administrador, porque não teve temor com aquilo que Deus colocou nas mãos. Irmão, eu quero te antever de um tempo que vai chegar. Quando sobrar, seja sábio. Não se esqueça do Deus que te guardou. Não esqueça do Deus que fez algo poderoso na tua vida. Eu vou ser mais claro, eu não sei porquê, mas está no meu coração. Aumente a dose de generosidade. Ou essa é para você, lindo, que já chegou no celeiro e ainda ajuda a vida dos outros como se estivesse no meio da provisão. Não, irmão, mude a sua medida, porque Deus já mudou a sua história. Você entende? Um dia eu conto sobre isso para você. Mas agora eu preciso viver o que fui chamado para viver. Essa é a palavra de Deus para você. Você vai aprendendo dia após dia a confiar no Senhor. Os milagres, os sinais se manifestam. O nome dele é glorificado. E o que você temia ontem, hoje não é mais razão de temer. Mas tudo começa com uma decisão. E essa é a minha razão de existir. Como evangelista, eu preciso dizer para você: tudo funciona se Jesus estiver na receita. Confiar em Deus funciona se Ele estiver junto com você. Nós precisamos dele para tudo. Para amar, para perdoar, para se arrepender. Para tudo nós precisamos do Senhor. Então, lindo, se te falta confiança, chame Ele para conversa. Talvez você veio aqui hoje e é um fugitivo.
Você sabe do que eu estou falando. Você não queria estar aqui, alguém te obrigou a estar aqui. Tua esposa falou, penteia o cabelinho e vai. Senão você não vai ter nada no final de semana. E você sabe que foi isso que te moveu para cá. As ameaças. Mas você veio. Então, lindo, a forma que você entrou não vai ser a forma que você vai sair. A palavra do Senhor te alcançou e agora é a sua vez de decidir. Meu lindo, minha linda, volta para Ele. Você não é nada longe dEle, você não vai conseguir longe dEle. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Sabe que eu descubro que quanto mais eu conheço a Jesus, mais descubro o tamanho da necessidade que tenho no meu peito. Quando eu dobro os meus joelhos, não é porque eu estou cumprindo um rito, é porque eu sinto falta, é porque eu preciso dEle. Eu digo, Jesus, eu não sei viver longe de Ti, eu não consigo, não dá, Senhor, é um amor que constrange, lindo, só quando Ele entra. Então hoje é uma oportunidade para você entender os tempos e confiar no Senhor. Mas se você nunca tomou essa decisão, tomar agora. David, o que vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo. Para tomar essa decisão não precisa mudar nada. A Bíblia diz que o Evangelho é: vem do jeitinho que você está, cansado, humilhado, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas daí tem as letrinhas pequenininhas do contrato. As grandes de vem do jeitinho que você está. As pequenininhas de mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora. A religião tenta, trabalha para mudar o homem de fora para dentro. Jesus entra e começa uma obra de dentro para fora. Mas só acontece quando Ele entra. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, lindo, para tomar decisão não precisa mudar nada, mas se você tomar, vai mudar tudo. Se você tiver caráter, amanhã quando você acordar de manhã, e eu creio que você tem, alguma coisa dentro de você vai estar dizendo: você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Não me abandona, não me deixa. Está na hora de você voltar para Jesus, lindo. Você sabe de tudo que eu disse, já viveu de decoro e salteado, mas agora está na hora de voltar. Se você nunca tomou essa decisão, essa é agora e é a hora. Eu vou contar até 3. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão. Simples assim, David, simples assim, no seco, no seco. Mas David, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo, aprende a confiar de agora. Deus, eu sei que o Senhor está cuidando do meu amanhã. Eu sei que o Senhor vai fazer o que eu preciso. Eu sei que os meus pecados serão perdoados. Eu sei que meu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia, começa a se mover em confiança. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão. No 3, 1, 2, 3, levante a mão onde tiver alguém tomando a decisão. Bem alto, isso. Aleluia, bem alto, aonde você estiver. Irmão, se tiver alguém que levantou a mão no seu lado, traz ele para frente, ele é muito importante hoje aqui. Deus fez tudo isso pensando nele. Traz, vem. Feche os seus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me perdoa, apaga o meu passado. Eu me arrependo de todo o meu coração. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Vira para trás, 3. Quando começa a chover, o que estava morto começa a vivificar. A plantação que não vinha começa a frutificar. Os frutos secos começam a florescer. O que estava morto agora tem uma esperança. Então eu quero te dar uma palavra de Deus sobre você. Faça assim, ó. Se você ainda está vivendo no tempo da provisão, eu quero declarar no nome de Jesus que o tempo dos celeiros cheios e fartos vão chegar sobre a sua casa, sobre a sua família. No nome de Jesus,
tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, vai chegar como uma primavera, com um cheiro de uma coisa nova, e o favor do Senhor será percebido em você, na sua casa, e por gerações irão olhar para a sua história e vão dizer: eis aí um homem que confiou no Senhor e viveu do seu milagre. No nome de Jesus, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, aleluia. Fique de pé, igreja, levante. E quando esse dia chegar, seja inteligente. É sério. Tá cheio de gente que viveu de celeiro cheio e voltou dependendo da provisão. E nem todos foi Deus que quis, porque foi mau administrador, porque não teve temor com aquilo que Deus colocou nas mãos. Irmão, eu quero te antever de um tempo que vai chegar. Quando sobrar, seja sábio. Não se esqueça do Deus que te guardou. Não esqueça do Deus que fez algo poderoso na tua vida. Eu vou ser mais claro, eu não sei porquê, mas está no meu coração. Aumente a dose de generosidade. Ou essa é para você, lindo, que já chegou no celeiro e ainda ajuda a vida dos outros como se estivesse no meio da provisão. Não, irmão, mude a sua medida, porque Deus já mudou a sua história. Você entende? Um dia eu conto sobre isso para você. Mas agora eu preciso viver o que fui chamado para viver. Essa é a palavra de Deus para você. Você vai aprendendo dia após dia a confiar no Senhor. Os milagres, os sinais se manifestam. O nome dele é glorificado. E o que você temia ontem, hoje não é mais razão de temer. Mas tudo começa com uma decisão. E essa é a minha razão de existir. Como evangelista, eu preciso dizer para você: tudo funciona se Jesus estiver na receita. Confiar em Deus funciona se Ele estiver junto com você. Nós precisamos dele para tudo, para amar, para perdoar, para se arrepender. Para tudo nós precisamos do Senhor. Então, lindo, se te falta confiança, chame Ele para conversa. Talvez você veio aqui hoje e é um fugitivo. Você sabe do que eu estou falando. Você não queria estar aqui, alguém te obrigou a estar aqui. Tua esposa falou: penteia o cabelinho e vai, senão você não vai ter nada no final de semana. E você sabe que foi isso que te moveu para cá, as ameaças, mas você veio. Então, lindo, a forma que você entrou não vai ser a forma que você vai sair. A palavra do Senhor te alcançou e agora é a sua vez de decidir. Meu lindo, minha linda, volta para Ele. Você não é nada longe dele, você não vai conseguir longe dele. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Sabe que eu descubro que quanto mais eu conheço a Jesus, mais descubro o tamanho da necessidade que tenho no meu peito. Quando eu dobro os meus joelhos, não é porque eu estou cumprindo um rito, é porque eu sinto falta, é porque eu preciso dele. Eu digo: Jesus, eu não sei viver longe de ti, eu não consigo, não dá, Senhor. É um amor que constrange, lindo, só quando ele entra. Então hoje é uma oportunidade para você entender os tempos e confiar no Senhor. Mas se você nunca tomou essa decisão, tomar agora. David, o que vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo. Para tomar essa decisão não precisa mudar nada. A Bíblia diz que o Evangelho é: vem do jeitinho que você está, cansado, humilhado, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas daí tem as letrinhas pequenininhas do contrato. As grandes de: vem do jeitinho que você está. As pequenininhas de: mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o homem de dentro para fora. A religião tenta, trabalha para mudar o homem de fora para dentro. Jesus entra e começa uma obra de dentro para fora, mas só acontece quando ele entra. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, lindo, para tomar decisão não precisa mudar nada, mas se você tomar, vai mudar tudo. Se você tiver caráter, amanhã quando você acordar de manhã, e eu creio que você tem, alguma coisa dentro de você vai estar dizendo: você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Não me abandona, não me deixa. Está na hora de você voltar para Jesus, lindo. Você sabe de tudo que eu disse, já viveu de decoro e salteado, mas agora está na hora de voltar. Se você nunca tomou essa decisão, essa é agora e é a hora.
Eu vou contar até 3. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão. Simples assim, David. Simples assim, no seco, no seco. Mas David, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo, aprende a confiar de agora. Deus, eu sei que o Senhor está cuidando do meu amanhã. Eu sei que o Senhor vai fazer o que eu preciso. Eu sei que os meus pecados serão perdoados. Eu sei que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia, começa a se mover em confiança. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão. No 3, 1, 2, 3, levante a mão onde tiver alguém tomando a decisão. Bem alto, isso. Aleluia, bem alto, aonde você estiver. Irmão, se tiver alguém que levantou a mão no seu lado, traz ele para frente. Ele é muito importante hoje aqui. Deus fez tudo isso pensando nele. Traz, vem. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me perdoa, apaga o meu passado. Eu me arrependo de todo o meu coração. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Vira para trás, 1, 3.
Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero.